Pedro Ivo olhando o celular o tempo todo, porque o Pedro acabou de receber mais uma informação muito importante. Desculpa voltar no assunto, é porque é um factual, é de agora. Informação é quente do clima que pra frente, né? o soco criou no Flamengo. Até porque a gente falava do que era o bom Flamengo, o bom resultado, o bom ambiente de BH. E a partir desse soco, o Pedro não reagiu, os atletas ficaram muito assustados, os atletas tiveram que separar e os atletas já avisaram que se tiver amanhã o Pablo estiver no CT amanhã, eles não participarão do treinamento. Os atletas riscaram o chão, deixaram muito claro, ou é o grupo ou é o preparador físico. Se o preparador que agrediu o Pedro, deu um soco no Pedro, estiver no CT, os atletas não vão treinar. A notícia é forte, né? Sim. E só para complementar... Mas e o posicionamento do Sampaoli? Esse é importantíssimo, porque dependendo do que o Sampaoli fizer, o grupo também pode abrir com ele, né? Os jogadores podem não estar satisfeitos, exatamente, dependendo do que ele se manifestar. E o cara é da comissão dele. Rapaziada, a chapa está quentíssima no Flamengo. Vocês vão acompanhar todos os detalhes da confusão do soco que o preparador físico do Sampaoli deu na cara do Pedro aqui agora. Desdobramentos sobre o Sampaoli. O próprio Sampaoli pode ser que não continue no Flamengo, tá? Tem informações nesse sentido que vão ser passadas aqui no programa, durante o programa do Papa também. Vou conversar depois com toda a galera aí. Tem episódios aí sobre possível vinda do Rogério Ceni. Rapaz, tá uma loucura. Já vamos começar na loucura nessa manhã de domingo. Então você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal. Você não tem noção como o canal cresce quando você deixa o like, quando você se inscreve. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like e acompanha o vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá, galera. Informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, o Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui, poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo, de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. É complicado, né? Porque não curta espaço de tempo, é mais uma confusão recentemente também. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a ver de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. Coisa. Aí a questão do Gabriel era sobre exame ele de doping. Ele saiu campo porque machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passa... Gente, desculpa, eu discordo do Pedro Ivo. Uma coisa é discutir, outra coisa é soco.
Mas vamos continuar aí com os detalhes da informação. Somota que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão. É mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com Se houve realmente um soco, eu acho que... Primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque... ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é informação que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque... Nada justifica. Para ler eu tenho que botar óculos e eu não fazer esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo o coletivo desrespeitado, sendo por isso que eu coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis, e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Ribeiro daqui a pouco vai subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ser abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. Claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco... É um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da depois vitória, da evolução do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de 2 jogos grandes e os 2 fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontecer. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até... Alguém enfia a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia... Né? Porque ainda em muito clube que é blindado, bem lembrado. Talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois. Acontece. Né?
contam coisas que a gente tá vendo. Contam coisas Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, Então, teve isso? Nossa, caramba, não dava nem pra imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado pra fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né, também diz alguma coisa, né, e tem que ser entendido. Pedro Ivo olhando o celular o tempo todo, porque o Pedro acabou de receber mais uma informação muito importante. Desculpa voltar no assunto, é porque é um factual, é de agora. Informação é quente do clima Porque é pra frente, né? o soco criou no Flamengo. Até porque a gente falava do que era o bom Flamengo, o bom resultado, o bom ambiente de BH. E a partir desse soco, Pedro não reagiu. Os atletas ficaram muito assustados. Os atletas tiveram que separar. E os atletas já avisaram que se tiver amanhã o Pablo estiver no CT amanhã, eles não participarão do treinamento. Os atletas riscaram o chão, deixaram muito claro. Ou é o grupo, ou é o preparador físico. Se o preparador que agrediu o Pedro, deu um soco no Pedro, estiver no CT, os atletas não vão treinar. A notícia é forte, né? Sim. E só para complementar, ele, quando auxiliar do Olympique de Marselha, ele pegou 1 ano de suspensão depois de agredir um torcedor. Então, assim, a história vai se confirmando, a história vai se desenhando a favor do grupo. Ao que parece, o grupo abraça o Pedro nesse momento e se recusará a treinar caso o preparador, o Pablo Hernandes, não seja demitido. É uma escolha que me parece fácil agora. Racionalmente, sim. Agora, tem que ver qual é a relação do Sampaoli com o homem de confiança, jogador físico. Mas aí é um homem de confiança. E o São Paulo precisa entender também que o homem de confiança dele fez. Só não posso usar a palavra difícil, certa. não é uma preciso equação simples, profissional. Claro, sim. É isso. Se tem uma relação de confiança, e tem, porque estava com ele antes, a confiança foi quebrada. Quando ele passa do limite. Perfeito, e aí o São Paulo que se vire. Concordo. Os jogadores estão certos. O cara não pode ser agredido, pô. O preparador fez uma função E não essencial. é o Pedro. O jogador profissional não pode ser agredido. Fez cara feia, não sei o quê. Tem 1000 outras soluções. Mas desse jeito não pode. E é legal que rapidamente os jogadores já se mobilizaram. E é um grupo muito forte, né? Muito grande, campeões da Libertadores, jogadores de alto nível técnico. Isso pode. Não estou justificando violência de forma alguma. Mas para a união de grupo, isso pode ser um dia importante. E haver o comportamento de São Paulo também, talvez, muito pautado nisso que o Vitor falou, uma questão profissional. Aí não é de apego, de homem de confiança. Também pode ser um catalisador. A partir desse lado, pensando que o São Paulo vai entender também esse lado profissional. A gente sabe que tem relações pessoais, a gente sabe que o grupo que se abala tem a ver também com uma relação pessoal com o Pedro, só que é alguém que sofreu um soco. E aí a gente tem para complementar, não é que um lado está contando, é o lado do jogador, é o lado de gente da comissão, é o lado do clube. Os 3 lados contam a mesma história. O Pedro levou um soco, não reagiu, os jogadores tiveram que se meter para não complicar ainda mais. Primeira coisa, o preparador tem que pedir desculpas, tentar convencer imediatamente todo o elenco de que isso nunca mais vai acontecer e que ele errou feio. Fazer aquela meia-culpa meio pesada. No futebol isso é difícil, porque as pessoas já têm dificuldade de aceitar, né? Quem é agredido, imagina quando você fala com pessoas que são famosas, grandes, ricas, vencedoras, etc. Então, e competitivas. E competitivas, é muito bem lembrado. Então, sei lá no que vai dar isso daí. Sei que era tudo que o Flamengo não precisava. Essa discussão nossa fomentada nisso, a gente começou para alguma forma da atuação. Inacreditável. É uma loucura, é uma loucura. E a nossa repórter, a Duda Gonçalves, ela manda aqui agora a informação de que o Marcos Braz está há alguns minutos conversando dentro do vestiário com o dirigente do Flamengo e que o Sampaoli chegou agora à porta desse vestiário. Ou seja, isso vai se desdobrar. A gente está aqui colhendo informação ao vivo. Fiquem com a gente, porque isso ainda vai dar o que falar nessa noite, madrugada de hoje para amanhã. Pedro, só para complementar, uma reunião do Marcos com o Andreatta, que é o chefe da comissão técnica. É o homem direito, o homem braço direito do Sampaoli, né? Que é o gerente. O Sampaoli leva o seu gerente para os clubes, né? É o papo do Braz com o Spindle com o Andreatta. Perfeito. Ou seja, provavelmente teremos uma definição da permanência ou não do preparador físico no Flamengo ainda nessa noite, depois dessa reunião. Essa é a expectativa, pelo menos, para que não haja nenhuma interferência num jogo numa pré-semana de Libertadores da América, quando o Flamengo joga em casa perante sua torcida, precisando de um bom resultado para garantir tranquilidade no jogo de volta. A gente volta a falar da questão do Pedro. O Pedro, atacante do Flamengo, foi agredido por um preparador físico da comissão de Sampaoli. Pablo Hernandes deu um soco no Pedro porque não gostou da atitude dele ao ver que não entraria no jogo hoje. Nesse momento, direção do Flamengo e gestão de Sampaoli reunidos, porque os jogadores se recusam a treinar amanhã, caso o preparador não seja afastado. E aí continuam chegando informações aqui. Pedro Ivo estava apurando o lado do jogador.
E vai até um pouquinho além, Dani. Não é só uma questão de não treinar amanhã. Os jogadores não querem nem que o preparador físico volte no mesmo voo. O Flamengo que sempre viaja de voo fretado, não chega a passar a noite na cidade que joga, imediatamente acaba o jogo, pega o avião, na madrugada mesmo chega ao Rio de Janeiro. Só que o avião do Flamengo não deve sair tão cedo, como previsto. Pedro vai à delegacia prestar um boletim de ocorrência, como está aqui na nossa tarde do Linha de Passe, e há uma pressão dos líderes do elenco para que a situação seja resolvida logo, em BH. Eles não querem aquela coisa do até amanhã, até segunda-feira, vamos conversar, vamos ver. Já não queriam que o preparador voltasse no mesmo voo, muito menos que estivesse no CT amanhã. E avisaram os dirigentes, ao Marcos Braz e Bruno Spindel, que é um ou outro. Ou o grupo ou o preparador físico amanhã. Se ele estiver no CT, o grupo não estará. A pressão é essa no momento. O Pedro vai sim, depois de debate com staff, advogado e pessoal do Flamengo mais próximo, ele vai prestar um boletim de ocorrência em Belo Horizonte. E é só importante contextualizar que, aliás, acontecer em Belo Horizonte é até uma grande coincidência, que na passagem do São Paulo pelo Atlético houve uma situação durante a pandemia de quebra de confiança da comissão técnica de São Paulo com o elenco, e que isso foi bem pesado para a sequência do trabalho dele. O que aconteceu na ocasião? Não me lembro. Foi quando houve um episódio de dentro do elenco e a comissão técnica teria promovido uma festa, um aniversário de um deles. Então, assim, houve esse episódio que acabou marcando muito aquele momento também. Então, e assim, a gente já viu que esse mesmo preparador deu problema na França. Como terminou com a seleção argentina, por exemplo, quando o São Paulo foi quase que demovido do comando prático. Então, assim, é algo que o acompanha, né? E nessa hora, assim, talvez ele precise ver melhor de quem ele é cercado, porque, como eu falei mais cedo, está na hora dele ver com quem vão ficar as lealdades dele, né? E até que ponto isso vai prejudicá-lo, porque a gente está falando aqui de uma sequência de bons resultados, boas atuações, ânimos uma derrota em mais de 20 jogos tem o Flamengo. Bom, o momento é ótimo. Sim. E uma Libertadores da América com um começo em casa. Só para corroborar com tudo isso que vocês estão dizendo em relação ao Pablo Hernandes, também foi com ele o entrave que o Marinho teve quando não viajou. Ele foi preparador físico com quem o Marinho discutiu, com quem ele teve um problema que acabou gerando na saída posterior ao Marinho, não só por esse fato, mas também é o nome do Pablo Hernandes que aparece nessa situação. A gente continua acompanhando, o Pedro Ivo com a informação aqui quente de que o Pedro, jogador, vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. O jogador vai, e acho que faz muito bem, um boletim de ocorrência contra a agressão que sofreu. A gente vai colocar na tela aqui a postagem que o Pedro fez agora há pouco na rede social pessoal dele. O Pedro está indo à delegacia fazer um boletim de ocorrência depois de levar um soco do preparador físico do Flamengo, o Pablo Hernandes. Ele escreve o seguinte: poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, eu fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. E continua. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Atenção para essa frase, eu vou ler de novo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Continua, a gente tem o finalzinho? Sim. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. A frase que chama a atenção ali, né? É um tapa de luva de pelica. Não fazer nenhuma espécie de juízo de valor sobre pessoas, mas aqui durante o programa a Dani chamou a atenção de alguns casos que já aconteceram com o preparador físico, e a gente conhece o comportamento profissional do Pedro. Sim. Então é óbvio que tudo indica, por todas as reações, que realmente houve uma agressão por nada, né, por uma insatisfação. Isso não cabe mais no futebol de hoje, nos anos 70, 80, no vestiário ali, que se resolvia assim. Hoje não cabe mais desse jeito. As coisas mudaram, as relações mudaram, as coisas vão mudando. A sociedade mudou. A sociedade está mudando, ainda bem. Que bom. Tá? Isso não é ficar muito chato, é que não poder dar soco na cara dos outros, porque você discorda, não é uma coisa que não é muito chata, é uma coisa que deve ser normal, né? E eu só vou ficar curioso, a gente vai ficar em cima, obviamente, a ESPN, os canais aqui, o tempo inteiro, para entender o que vai acontecer disso, porque o São Paulo costuma ser muito leal, muito fiel à sua comissão técnica, às pessoas que estão com ele. E nesse momento, me parece que há uma dividida que ou
o preparador físico arruma um pedido de desculpa capaz de convencer todo mundo, aí Não você dá, avalia isso não se isso dá. vai ser fácil. Desculpa, no calor momento dos em que ânimos. seu atacante está com um boletim de ocorrência. Isso. Parece. Ou a direção do Flamengo vai ter que fazer alguma coisa e eu não sei o que vai ser, a não ser que o São Paulo abre mão do preparador físico e fala assim, o clube é mais importante, meu trabalho é mais importante e vamos ser profissionais. Cara, gente, eu tô totalmente... Sabe quando você tá baratinado? Eu tô sem entender o que aconteceu. Porque isso aí mexe com tudo dentro do Flamengo, no futebol do Flamengo. Isso atrapalha o ano totalmente do Flamengo. Vão ter que ser muito certeiros, porque o grupo não rachou. Os jogadores já avisaram que não vão treinar se o cara não for... Já avisaram que não vão treinar se o cara continuar. Ou seja, o grupo fechou com o Pedro, os jogadores. Beleza. Mas e o posicionamento do Sampaoli? Esse é importantíssimo. Porque dependendo do que o Sampaoli fizer, o grupo também pode abrir com ele. Né? Os jogadores podem não estar satisfeitos. Exatamente. Dependendo do que ele se manifestar. E o cara é da comissão dele. É uma situação muito difícil, né? O Pedro, quando reclama das oportunidades, e o cara, quando bate no Pedro, está defendendo o Sampaoli, pela pouca oportunidade que dá ao Pedro, né? E quando o Pedro está reclamando, o principal responsável por tudo, por não dar oportunidade, é o próprio Sampaoli. É o próprio Sampaoli. Então, o problema é muito mais profundo do que simplesmente o Pedro ir lá na delegacia da queixa, resolver o cara ser demitido justa causa. É muito mais profundo. O problema continua, e não é só com o Pedro. O Rodrigo Caio estava bem para jogar, estava em condições de jogo, e ele não utiliza. Tem vários jogadores, o próprio Matheus Gonçalves foi para o Red Bull Bragantino, não vinha sendo utilizado. O time está bem? Beleza, está ganhando jogos, está se classificando, mas, de verdade, parece que tem alguma coisa errada ali na condução do elenco, né, que é um elenco forte, mas que é muito jogador para pouca vaga. Né? Olha só, após as entradas de... Are you sick of having issues with your webinars? Após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha, Pedro sentou no banco, Pablo Fernandes deu um tapinha na chuteira do atacante e o chamou para aquecer com o Thiago Maia e Varela. Pedro não foi. No vestiário, Pablo entrou com o dedo em riste, gritando que Pedro o desrespeitou em público. Pedro respondeu dizendo que quem não o respeita é a comissão técnica de Jorge Sampaoli, que não o utiliza e está minando o seu trabalho desde a chegada. Pablo não gostou e respondeu com um soco no rosto do atacante, que teve a boca cortada. Acreditável. O episódio aconteceu na frente de todo o elenco, que de imediato comprou a briga de Pedro. Os jogadores se posicionaram contrários à continuidade de Pablo Fernandes e o clima está muito pesado em Belo Horizonte. Mesmo depois de todo o ocorrido, Sampaoli foi dar entrevista coletiva. É uma situação aí muito difícil, muito difícil. Eu estou vindo aqui gravar esse vídeo aí e vou fazer até uma live no Canal 2. Eu estou atônito, estou sem entender o que pode estar acontecendo no Flamengo. A gente fica grilado, chateado com tudo que está ocorrendo. É muita coisa inesperada, porque o Flamengo vinha de um momento muito bom, uma vitória incrível, e mesmo sendo, né, operado em campo, isso aí, rapaz, eu vou falar, eu acho que a sensação do torcedor do Flamengo é essa, de não acreditar no que está acontecendo, né? Eu acho que agora é aguardar os próximos acontecimentos. E galera, como o Gabriel falou aí, vocês viram, né? Os jogadores meio que não gostaram, né? Isso é informação, tá? Independente, pode não ter gostado. Os jogadores não gostaram que o Sampaoli
não repreendeu de forma firme o Pablo Fernandes no momento ali. Algumas pessoas até falam, mas ele não repreendeu porque ele estava em choque, né? Pessoas próximas ali do vestiário. Ele ficou em choque quando aconteceu e coisa e tal, mas não teve nenhuma palavra na coletiva que ele citou sobre isso, né? Tem isso também. Então, além disso, dos jogadores não terem gostado dessa postura do Sampaoli, não sabe qual vai ser a atitude do Sampaoli, coisa e tal. Ó, informação aqui do Gabriel. O telefone vai tocar. Com tudo isso e o clima péssimo, chance de contornarem um problema e Sampaoli continuar é pequena. O elenco não gostou da atitude do argentino. Com isso, a preferência deveria ser tirar Dorival Júnior do São Paulo. Mas a chance disso acontecer também é pequena. Olha aí. O telefone que tem mais chance de tocar é o de Rogério Ceni. Ele está sem clube e tem o respeito dos principais jogadores do elenco rubro-negro. Muitos torcedores pedem a vinda de Gallardo, mas a solução teria que ser um treinador que conheça esse grupo e Ceni foi campeão com ele. Isso aqui é informação, tá, gente? Não é achismo, opinião. Então, caso aí o Sampaoli não aceite nessa situação aí do Pablo Hernandes, caso não tenha mais clima, os atletas realmente não gostaram, o jogador, o Sampaoli saia do Flamengo, o Rogério Ceni é que deve ser o técnico do Flamengo. Eu não queria, tá? Eu sinceramente não queria, não acho a melhor das hipóteses, tá? Mas é informação, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.